Luísa, cadê a Lala? Dá um beijinho na Lala. Pega a mãozinha da Lala. Dá um beijinho na Lala. Beijinho, beijinho. Cadê o beijinho? Ah, que delícia, né, Lala? Que delícia. Olá pessoal, tudo bem? Então, nós vamos agora aqui dar continuidade, né, ao nosso vídeo falando um pouquinho mais da reabilitação que nós fizemos no Instituto Veras. Nós vamos falar aqui hoje sobre as atividades de leitura e as atividades de matemática que a Laura fez durante esse período aí, né, que nós estamos trabalhando essa metodologia com ela. Fiquem conosco aí. Família. A conta parece ser simples. Você junta um casal, sonhos, planos, liga no automático e consegue construir aquilo que você sempre almejou. Porém, a vida não faz essa conta. De repente você se depara com os desafios do casamento e da criação de filhos e percebe que as coisas não são tão simples assim. Se você chegou até aqui, saiba que é disso que vamos falar. Isso mesmo, perrengues e alegrias de uma vida em família. Sejam bem-vindos ao Inspiração, Família, Fé e, claro, um bom café. The world seems small. We can sit together. E aí, galera, tudo bem? Então, dentre as atividades que a gente fazia e ainda faz com o método Glendoma, se destacava muito pra gente essa questão da inteligência do bebê, né? Inclusive, nós citamos no último vídeo os livros, né, do Glendoma, que são muito encontrados em livrarias normais, né? Como multiplicar a inteligência do seu bebê, como ensinar seu bebê a ler. Isso tem muitas coisas interessantes e nos chamou muita atenção que com 7 meses nós começamos a estimular a Laura na perspectiva da leitura e da matemática. E isso partia do pressuposto de que o método ele entende que o cérebro ele tem um potencial incrível. E quanto mais se estimula, mais você intensifica a questão da neuroplasticidade, né, meu bem? Exatamente. Vale ressaltar aqui, pessoal, essa metodologia do Glendoma, essa parte de leitura, matemática, ela é utilizada com crianças que não têm o cérebro lesado, mas não é o nosso intuito aqui, é igual aplicar com a nossa filha, com a Isabela. Nós aplicamos isso com a Laura porque nós entendemos que existe uma necessidade dela ser estimulada. Então, por isso que a gente aplica isso com ela. Bom, dentro das atividades aqui, né, nós vamos explicar um pouquinho. Ela começou com a matemática. E a matemática inicial deles eram esses cartões. Igual, nesse cartão aqui, por exemplo, ele tem 58 bolinhas. Tá escrito aqui atrás pra mim que tem 58 bolinhas. Eu mostrava esses cartões pra ela. A ideia é que eles fossem empregados mesmo de maneira simétrica, nada formando desenho, nada, espalhados. E falasse pra criança, né? Pra criança, então, olha, aqui tem 58. Aí depois eu mostrava um outro cartão pra ela. Falava, olha, aqui tem 61. Então, essas bolinhas assim, nós começamos com essa parte de apresentar esse material aí pra ela, né? E tinha um segredo que era rápido, né? A passada você não podia ficar 60, 59, eu nem sei fazer mais, mas era tipo 58, 61, 60, 59. A ideia era, e tinha que ficar certinho, a ideia era a criança ter noção não do número em si, mas de quantidade, de proporção. Ali ia ver um monte de bolinha numa cartolina e o outro um número reduzido. A ideia seria essa. Então, assim, primeiro, inicialmente, nós apresentamos esses cartões para ela de 0 a 100. É lógico que tinha toda uma metodologia para fazer isso, né? 5 cartões por dia, né? O mesmo cartão durante 3 dias. Você fazia isso 5 vezes ao dia. Então, tinha toda uma estratégia para ser feito isso, né? Então, inicialmente foi assim. Depois, nós começamos a usar esses mesmos cartões e eu apresentava assim, por exemplo, Laura, 2. Aí eu pegava o cartão que tinha 2 bolinhas e mostrava o cartão com 3. 2 mais 3, Laura, igual a 5. Mostrava o cartão com 5 bolinhas. Então, trabalhamos algumas operações com ela, né?
operações básicas, pequenas, né? De matemática, subtração, multiplicação, divisão. Então foi feito com esses cartões. Outra coisa também que a gente fazia, que a gente fez muito, começamos a apresentar para ela aí, né? Foi a questão de quantidade associada com a palavra, né? Sim. Essa questão aí, ó. Tinha uma maçã, né? E meu dedo tá agarrando. 2. 2 maçãs. 3. Segura aí, meu bem, que eu pedi a prática. 3 maçãs e assim por diante. Isso. Então a gente fez isso também até o 100. Apresentamos essa, né? Começamos a associar a quantidade com a palavra, né? Sim. E tudo mais. Outra questão também, que a gente trabalhou muito com ela, foi essa questão de muito, pouco, alto, baixo. Muitos peixes. Muitos, Exemplo prático. sempre com um desenho, né? Ali, muitos peixes, e aí apresentava uma figura para ela, ilustrando. Cachorro fora da casa. A noção de fora, dentro, alto, baixo. Isso também foi muito trabalhado com ela. Sim. R$2. R$2, questão de quantidade. Mostrava ali, começar a nota de mostrar. R$2. Né? Então, assim, essas coisas, tudo, a gente tem muito material ali, né? De tudo que foi feito e trabalhado com ela de matemática. E na parte da leitura, né? Nós começamos, inicialmente aí na parte da leitura, nós começamos a trabalhar palavras aleatórias com a Laura. Era essas fitas, o ideal que fosse coisas mais densas mesmo, sabe? Cartolinas, né? Pra não errar. E passava irmão. Atrás da neve. palavra? Atrás tem o nome da palavra, para eu tentar saber, né? Obrigada, violão, voltei no pai. Então a gente mostrava essas palavras. Inicialmente eram palavras aleatórias. Então você começava com qualquer palavra, ia mostrando. De preferência que fossem palavras do cotidiano dela, né? Sim. Então assim, a gente foi construindo... Nós temos ali uma biblioteca de palavras ali que foram feitas, confeccionadas para ela. E aí a gente fazia essas atividades com ela. Depois evoluímos um pouquinho, começamos a apresentar por categoria. Aí a gente falava para ela: Laura, vamos ver agora palavras aí da sua família. Pai, mãe, irmão, titia, vovó. E aí um monte de palavras. Todas também tinham, né, uma metodologia para a gente aplicar. Eram 5 palavras por vez, 3 vezes, né, por dia. Isso aí a gente repetia por 3 dias, depois trocava as palavras. Então tinha toda uma metodologia aí. Então foi feito por categorias. Depois nós começamos a trabalhar algumas frases com ela. Junto com as frases também a gente trabalhou muito estrofe com a Laura, né? Então aqui um exemplo, sim, estrofes ilustradas, né? Versinhos. Está na cozinha. Ih, tá difícil hoje. Fazendo chocolate. É aquela cantiga, né? Mas não podia cantar não, tá, gente? Tem que fazer sem cantar, imagina. Fazendo a leitura. Você tem borboletinha, não é? Borboletinha, tá na casinha fazendo chocolate para madrinha. Não pode cantar. Então eram estrofes, versinhos rimados, a gente foi para essa parte também. Versinhos rimados que a gente apresentava para ela, né? E tudo mais. A gente começou a trabalhar também imagens com a Laura. Ela estava aprendendo as palavras isoladas e depois a gente apresentava as imagens e falava o que era essa imagem. É igual aqui. Cachorro. Canguru. Burro. Pimenta ou burro? Panela. Sofá. E assim por diante. Aí a gente ia apresentando essa... A gente ia apresentando isso para ela aí durante, né, as atividades. E também uma outra forma que a gente tá, né, ainda trabalha com ela, que são cartilhas informativas. Tem algumas que são histórias. Por exemplo, a gente constrói a história da família. Então eu monto uma cartilha com frases com letra grande, que ela possa enxergar bem. Sim. E aí eu monto essas cartilhas, e essas cartilhas eu mostro pra ela, por exemplo, essa é a minha família.
Eu sou a Laura, eu coloco uma foto da Então, Laura. vamos dar esse exemplo aqui, a bandeira do Brasil. Essa aqui é informativa, é uma A cartinha. bandeira do Brasil tem 4 cores. Passa, meu bem, passa que eu tô difícil. Tem 4 cores. O ideal é que as folhas sejam mais cartolina mesmo. Aqui a gente está usando para mostrar a O vocês. verde representa as florestas. Aí tem uma floresta para ilustrar. O azul simboliza o céu e os rios. O amarelo simboliza o ouro. As estrelas simbolizam os estados brasileiros. Sim. Então, são esse tipo de material que nós trabalhamos com ela na leitura até hoje. É claro que tem como avançar mais, né? Mas ela ainda, né, está nesse estágio aqui. E tudo isso que a gente fazia, nós tínhamos uma ficha, uma planilha, que a gente ia preenchendo durante o dia, né? Com metas para cumprir, a gente ia preenchendo essa planilha durante o dia. Então, todo dia tinha uma planilhazinha dessa pra gente preencher. Tem, né? Essa planilha. Então, é isso, assim, mais ou menos, tentamos explicar de maneira mais sucinta. Tem muitas atividades, tem muita coisa. Atividade de rolar é feita Sim. com a Laura. Então, tem diversas atividades que não, Sim, né, sim. não conseguimos apresentá-las aqui, mas é uma gama de exercícios, uma gama Sim. de estímulos que, né, foram muito importantes na vida da Laura. Nós Sim. reconhecemos essa importância aí, né? E hoje, a gente trabalha ainda, né, com essa metodologia com ela. Hoje a gente concilia com outras terapias, ela faz fisioterapia, fono, TO, tudo mais, mas nós acreditamos que também essa é uma forma de estímulo muito importante para ela. E foi uma fase que nós passamos com Laura, né? Como a gente já disse bem no início, o objetivo do nosso canal é contar as nossas experiências, né? Então, não quer dizer que isso é o certo, mas nós escolhemos por essa metodologia. Sim. E ela trouxe excelentes resultados. Sim. Para a Laura. Sobretudo porque era uma terapia muito intensiva, era global, né? De forma integral, né? Demandava muito tempo nosso. Exatamente. A questão de ter o tempo é complicado. A gente pode até narrar sobre isso também, mas assim, era um fator complicador a questão de tempo. Imagina, ficar 8, 9, 10 horas por dia, feriado, domingo, sábado, todos os dias, exatamente. Ter 3 pessoas em exercícios. Então, com o tempo, nós começamos a ponderar e nós começamos a olhar outras probabilidades, outras possibilidades de tratamento, né? Laura também foi para a escola, nós vamos falar isso. Isso exatamente. Acabou tirando um pouco do tempo, mas dando um outro estímulo. Nós fizemos assim, a nossa experiência, ela foi muito boa com a metodologia, né? E isso, durante um tempo, foi o principal fator e principal método que nós utilizamos para a reabilitação da Laura. Exatamente. Uma coisa assim que eu trago para mim assim, que é muito linda, é muito interessante na Laura, ela é apaixonada por leitura. Hoje em dia, qualquer história, qualquer livro de historinha que a gente vai ler para ela assim, ela não fala, mas ela pronuncia, ela faz a pronúncia Adora. De tantos barulhos ali, ela fica tão feliz. A professora já chegou até a relatar pra gente que a Laura chega até a atrapalhar a hora da leitura, porque ela fica tão feliz, ela, entre aspas, ela conversa do jeito dela, tão feliz com esse momento da leitura, é tão prazeroso pra ela que a gente vê o tanto que isso foi bom, né, pra ela. Então, são várias coisas que a gente enxerga no cotidiano que essa metodologia, né, ela fez bem pra Laura. Sim, sim. Então, é isso, né, que nós tínhamos para falar. Tivemos que picar o vídeo em 2, dividir o vídeo em 2, porque é muita coisa, né? São muitos anos trabalhando, é muito material que nós confeccionamos. Então, assim, foi uma experiência muito boa aí pra gente, né? Enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Nós encerramos essa série contando um pouco das nossas experiências com o método do Glenn Doman. É isso. Obrigado pela participação de vocês. Pedimos, se você gostou, se foi útil, curta o nosso vídeo, compartilha, né, com quem você acha que há necessidade. E lembrando sempre, são as nossas experiências, não somos médicos, não somos fisioterapeutas, não somos profissionais da área, somos pais e estamos aqui compartilhando apenas as nossas experiências, tá certo? Um abraço para vocês e até um próximo vídeo. Fiquem com Deus, pessoal. Obrigada.